Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão em vermelho que está escrito inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e que compartilhe esta mensagem com outras pessoas através das suas redes sociais. Fazendo assim, você estará abençoando vidas e também estará me abençoando para que esse canal continue crescendo. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, um pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Onde está o teu Deus? Esse é um tema muito importante, porque fala de pessoas que conhecem a Cristo, conhecem a palavra, que andam com Deus, mas que por determinados momentos, talvez seja o teu caso, passam por situações que nos fazem questionar onde está o Senhor, onde está Deus na minha vida. Seja por um problema no casamento, seja por um problema financeiro, problema de saúde, um problema ministerial. Onde está o teu Deus? Tem situações que chegam para as nossas vidas, que nos afetam tanto, tocam em situações, em coisas que para a gente são essenciais, são primordiais. E a gente acaba questionando onde está o nosso Senhor nesses momentos, nessas situações. Eu quero te falar a respeito do que está escrito no Salmo de número 42. E fique bem atento do que se trata esse Salmo 42, porque é um levita que está recitando esses versos. Era um levita que fazia parte, né, dos filhos de Corá. Se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver que debaixo do título, você vai ver que está escrito assim, ó, Masquil para o cantor Mó, entre os filhos de Corá. Os filhos de Corá era uma família, né, que fazia parte dos levitas, né, que era os cantores. Né? Nem todos os levitas eram cantores, assim como nem todos os levitas eram sacerdotes. E esses levitas aqui, dos filhos de Corá, faziam parte do que nós chamamos hoje de ministério de louvor. Faziam parte dos cantores, das pessoas que cantavam, que tocavam instrumentos no templo, né, ou no tabernáculo. Mas eram pessoas que estavam diretamente ligadas ao louvor do Senhor, ao serviço da obra. Claro que eles não só faziam isso, eles também ajudavam, mas, como todos, né, faziam parte, tinham uma escala, tinham um templo, né, que as pessoas tinham que prestar o serviço sacerdotal, o levítico, dentro do templo. E é o que exatamente acontece com esse rapaz aqui, essa pessoa, né? Olha o que diz Salmo de número 42, versículo de número 11. É um salmo muito conhecido, né? Porque está batida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Em algumas traduções vai estar assim, ó, que ele é a saúde da minha face e é o meu Deus. Por que que ele fala da minha face? Porque a pessoa, quando ela está abatida, a primeira coisa que nós notamos é o seu semblante caído. A pessoa que está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, por uma saudade, por uma privação, por um problema, o seu semblante ele fica triste, fica caído. Né? E nós vivemos num tempo, né, onde muitas pessoas, passam por um processo que chama depressão. Né? Claro que tem outros níveis, até chegar à depressão, começa numa ansiedade. Enfim, eu não sou especialista no assunto, mas é notório que nós estamos vivendo esses dias. Né? Alguns dizem até que este vai ser o mal do século, né, a depressão. Vivemos uma geração muito suicida. Nem sei se posso dizer essa palavra aqui nessa plataforma, mas é uma verdade. Você vê todo instante notícias no jornal que já se tornaram até comuns, que muitos até nem são colocados na mídia, mas você acaba recebendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, de pessoas que tiraram as suas próprias vidas, por causa de um problema, de uma ansiedade, de uma depressão. E aí cada caso vai ser um caso. E a gente tem a péssima mania de falar que é falta de Deus, que a pessoa não buscou a Deus, que a pessoa não conhece a Deus, então ela entra numa depressão. Né? Vamos lembrar que depressão, ansiedade é uma patologia, ou seja, uma doença que é identificada pela medicina. E se fosse por falta de Deus, pastores não teriam depressão, obreiros não teriam depressão, levitas, né, os cantores não teriam depressão, membros da igreja não teriam depressão. E se você buscar, se você dar um Google aí, você vai ver. Se você puxar na memória, você vai se lembrar de que pastores que tiraram as suas próprias vidas, cantores, eu falo pastores porque geralmente eles são os nossos exemplos, né, no mundo cristão. Eles são as nossas referências, são os nossos líderes. Mas não é só os pastores, né, membros, obreiros. Isso também faz parte do nosso viver, do nosso convívio, porque a depressão ela não escolhe religião, ela não escolhe classe social, né? A gente vê pessoas criticando quando pessoas têm uma condição financeira maior. Poxa, ela tem tanto dinheiro e está com depressão.
Porque a depressão ela não escolhe classe social, como não escolhe religião, não escolhe gênero, não escolhe orientação sexual. Então, o problema não é a falta de Deus. Mas eu quero te mostrar que mesmo você, se está passando por um momento que não seja depressão, que seja um quadro de ansiedade, que seja um momento triste, só um momento de baixa estima, eu quero te mostrar que não é falta de Deus, mas que talvez se você colocar, fazer uma ordenação, fazer uma organização, isso vai te ajudar. Não quer dizer que você não tenha Deus na tua vida, mas pode ser que você esteja colocando Deus num lugar que não está te favorecendo. É exatamente o que acontece aqui. Esse levita, provavelmente ele foi excluído da obra, por algum motivo, né? Essa classe aqui, dos livros, né, dos salmos, que está escrito como masquil, o que significa masquil? Masquil significa habilidade, né, sabedoria, ação de sabedoria. Então, todas as vezes que você vê no subtítulo de algum salmo escrito masquil, quer dizer que aquele salmo é didático, aquele salmo é para de aprendizado, aquele salmo é porque não é uma canção, só uma canção, ele serve para aprendizado, né? Ele não é um mandamento, ele não é uma instrução, ele é só uma situação que aconteceu para servir de aprendizado para você e para mim. É exatamente o que acontece no Salmo de número 42. Inclusive, o Salmo de número 43, embora não esteja escrito, né, com o subtítulo, acredita-se, né, entre muitos teólogos, entre muitos estudiosos, que o Salmo de número 43 ele é, na verdade, uma continuação do Salmo 42. Por quê? Porque eles terminam da mesma maneira. Né? O versículo 11 de Salmo 42 é bem parecido com o versículo 5, né, de Salmo 43. Ele tem a mesma temática, o título são parecidos. No Salmo 42 está a alma nela por servir a Deus no seu templo, enquanto que no Salmo 43 está escrito oração para que seja restituída aos privilégios do santuário. Ou seja, muito provavelmente é o mesmo salmo dividido em dois. É a mesma situação, é o mesmo levita passando por esse momento. Então ele foi retirado da obra por algum motivo, seja por negligência, seja por perseguição, seja por injustiça, mas acontece que o ministério dele foi retirado. E isso fica bem claro, né? Que ele passa por essa situação, né? E que ele ficou muito triste por causa disso. Alguns estudiosos, você vai ver estudos na internet, né, que eles vão identificar que essa pessoa tinha um possível quadro de depressão por causa dessa situação. E eu quero te dizer que nem necessariamente isso é a falta de Deus, porque isso fica bem claro no versículo de número 1, de Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, esse jovem, esse levita, ele tinha a sede por Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que tem fome e sede de justiça, eles serão saciados, serão fartos. Porém, aqui no versículo 2, olha o que ele diz. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, ele tem ansiedade para ter um encontro com Deus. Mas ele qualifica essa presença, essa intimidade, quando ele vai dizer isso aqui. Quando entrarei, ele está dizendo quando entrarei no templo e me apresentarei ante a face de Deus. Ele só seria saciado dessa forma. Mas nós aprendemos que a intimidade, né, faz com que a presença de Deus venha até a nossa vida. Né? Nós vamos ao templo para sacrificar, para adorar, para ouvir a palavra, para bendizer, para receber, para ter comunhão. Mas a presença de Deus é intimidade, ela não se restringe ao templo. Né? E aqui ele vai descrever toda a sua agonia no versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Porque ao mesmo tempo que ele tinha sede da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus, ao mesmo tempo ele transmitia que Deus não estava na vida dele, por causa do seu semblante, por causa da sua aparência, por causa da sua tristeza profunda, como é que imagine. Ele mesmo diz aqui, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Ou seja, ele está passando por um momento de muito profunda tristeza, e isso fica na nossa face, estampado. Todo mundo vê que quando você chorou há pouco tempo, quando você acabou de chorar e você enxuga, você lava o rosto, mas dá para ver que o seu rosto ainda está aquela tristeza. Versículo 4, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, ele fazia parte do coro de Deus. Todas as vezes que saía uma procissão, uma comitiva, ou então quando Israel ia para uma guerra, os levitas iam na frente, cantando, tocando, né? E ele está dizendo isso, que ele fazia parte desse coro e agora ele não está mais.
Versículo 5: Porque está batida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, ele está dizendo para aquela alma que está sedenta, ansiosa por Deus, está numa tristeza profunda, para a alma ficar tranquila, porque ele vai louvar. Mas ele está condicionando o louvor a Deus ao seu ministério. Eu não louvo a Deus só com o meu ministério, eu louvo a Deus com a minha vida, com o meu tempo, com o meu coração, sabe? Com a minha casa, com a minha família. Às vezes você está passando por um momento de privação, por causa de uma doença, você teve que ficar em casa, por causa de algum recurso que faltou e você não tem mais o dinheiro da passagem para ir para a casa de Deus. Talvez o teu ministério tenha parado por algum motivo, por alguma circunstância. Um amigo que não está mais na presença de Deus, uma pessoa que fazia obra com você saiu do ministério, foi para outra igreja, ou foi para o mundo. Talvez o seu ministério tenha caído por algum motivo. Talvez você não tenha dado mais fruto, foi tirada a liderança. Talvez você tenha sentido no teu coração que você tem lutado contra tudo e contra todos. Talvez você tenha se desgastado e Deus só falou assim, ó, fica um pouquinho aí no banco e vem me buscar. Fica um pouquinho aí sentadinha, sentadinho, para ouvir o que eu estou falando. Talvez você tenha entrado no automático e tenha tá fazendo a obra, não a obra de Deus, mas a tua obra. Porque quando eu faço a obra de Deus, quando nós fazemos a obra de Deus, nós não vamos nos cansar, nós vamos ficar fadigados. Talvez você esteja cansado, cansada, ferido, ferida, porque você está fazendo a sua obra, do seu jeito, da sua vontade. E Deus está falando exatamente isso aqui para tu. Ó. Versículo de número 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde os pequenos montes. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Darei a Deus a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando de nojo por causa da opressão dos meus inimigos. Com ferida mortal em meus ossos me afrontaram os meus adversários, quando todo dia me dizem onde está o teu Deus. E é Deus que manda te fazer essa pergunta, onde está Deus na tua vida? Talvez você tenha colocado o teu ministério à frente. Não o ministério que Deus te deu, mas o teu ministério. O ministério que você inventou para você. O ministério que você moldou ao seu bel prazer. Escolheu as pessoas que te agradam para andar com você, quando deveria estar dando ouvidos à voz do Senhor. Trabalhar com aquela pessoa que você não gosta. Trabalhar com pessoas que nem sempre vão te obedecer, vão te confrontar. Porque se você pensa que ministério é mandar e todo mundo obedecer, você não entendeu o que é ministério. Então, entenda uma coisa, o ministério não salva ninguém. O ministério não garante a salvação de ninguém. O que garante a salvação é a tua vida com Deus. É o ministério da reconciliação. O que é isso? É a tua vida com Deus. É a intimidade com Deus. O ministério que Deus te deu é consequência do ministério que você tem no particular com Deus. Você entende isso? Vou te exemplificar, para ficar bem mais claro. Jó, capítulo 1, versículo de número 20. Jó perdeu tudo. Perdeu fazendas, perdeu filhos. Mas olha o versículo de número 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. O manto, você sabe, é sinal de autoridade. E rapou a sua cabeça, sinal de orgulho. Quebrou o orgulho e se lançou em terra, se humilhou e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Às vezes a gente passa por situações que a gente coloca logo a culpa em Deus. Deus não está comigo, Deus me rejeitou, Deus está deixando que me persigam. Quando Deus está falando para você e para mim, o segredo está no espera em Deus. Se é tempo de ficar em casa sentadinho, amém, glória a Deus. Se é tempo de ficar no banco, amém, glória a Deus. Se é tempo de passar a liderança, amém, glória a Deus. O ministério, o departamento que Deus me dá para tomar conta não é meu, é dele. O ministério, diaconato, presbitério, evangelístico, pastoral não é teu, é dele. Então descansa no Senhor. Descansa no Senhor para que você não perca a tua salvação. Salmo de número 43. Olha o que ele vai dizer. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto,
pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitais? Por que me viste de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu, porque está batida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Lembra de quem é a salvação da tua face. O problema desse rapaz aqui, desse levita, é que ele estava esperando ir para o templo para ver Deus face a face. Ele estava esperando a oportunidade. Ele estava esperando um microfone. Ele estava esperando uma posição para ele poder exercer o seu ministério. Deixa eu te dizer uma coisa. O microfone não é ministério. O instrumento musical não é ministério. O teu ministério é o que está escrito lá em Efésios. Ensino, evangelístico, pastoral, profético e apostólico. Qual é o teu ministério? Qual é o teu ministério? É pastoral? Então você não precisa esperar o microfone para exercer. Você é um ensinador? Você não precisa esperar alguém te dar uma oportunidade de você dar aula na EBD, no curso de teologia. Você pode pegar um celular, um microfone de lapela, vai ensinar. Você pode pegar a tua Bíblia e fazer um propósito com o Senhor. Tenho certeza que Deus vai te dar um ministério para você trabalhar. O problema é que você quer trabalhar, quer fazer o serviço de Deus sem Deus, colocando Deus do lado e fazendo a tua vontade. Esse é o problema dessa geração. Ele não sabe esperar. É uma geração ansiosa, quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer que as coisas aconteçam na mesma hora. Quer que as coisas fluam na mesma hora. Quer que as coisas transformem da água para o vinho. Deixa eu te dizer uma coisa. O ministério é caminhada, é dia a dia. É vencer um leão cada dia. Davi não virou rei de um dia para a noite. Antes disso, ele teve que vencer os ursos, teve que vencer os leões. E quando ele foi aprovado, ele foi vencer os gigantes. E quando ele venceu os gigantes, eu falei, agora você vai ter que lutar contra Saul, sem levantar a espada. E aí? Para quem estava acostumado a matar leão puxando as barbas, o urso pelas barbas, um gigante com estilingue, agora está lutando com um rei sem espada, sem poder levantar a espada contra ele. Quer ter um ministério? Vai ter intimidade primeiro. Vai fortificar a tua intimidade com Deus. Vai queimar incenso. Sabe por quê que as pessoas desistem de Deus e do ministério, do chamado? Porque quando vem as lutas, os dias maus, eles não querem queimar incenso. Porque é fácil dar glória a Deus quando tudo está bem. É fácil cantar na igreja quando tudo está mil maravilhas. Mas quando o caldo está entornando, quando o recurso está pouco, quando a opressão é grande, é difícil. É difícil. Aprenda com Jó, se humilha ainda mais. Busca ainda mais. Se separa ainda mais. Se santifica ainda mais. Clama ainda mais. Se humilha ainda mais. Porque aí sim você vai aprender o que é ter uma vida com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. E viva o Senhor Jesus.